Oi, gente! Tudo bem? Estamos aqui na estreia da nossa segunda temporada. Muito feliz de vocês estarem aqui, que vocês possam ser edificados, porque esse é o intuito desse podcast. Por isso que o nome é Redescobrindo Deus, que vocês possam entender que Deus é muito mais do que a gente imagina. E hoje, nessa estreia, não poderia ser diferente. Estou com 2 convidados para fazer uma collab junto comigo aqui no Redescobrindo Deus. Vou apresentar a vocês umas pessoas queridas que Deus colocou assim na minha vida e que tem sido bênção, gente. É o pessoal do Pode Isso. Pode Isso? Pode tudo, só não pode pecar. Aí, um prazer tê-los aqui. Muito obrigada. E é muito bom estar participando com vocês também do podcast que vocês, porque a gente está aqui, é para acrescentar no reino. E é isso, a gente está aqui para falar de Deus, que é maravilhoso. E fiquem à vontade, a casa é nossa. E nosso convidado... Pois é, agora, Tiago, você tá à vontade, a dona da casa já liberou, fica contigo. Eu tô com vergonha aqui, cara. Só não pode se arrepender depois, né, Thalita? É o podcast mais colaborativo, né? Colaborativo, que hoje nós fizemos essa fusão, né? É um dia especial, um podcast muito especial. Obrigado porque você permitir. Primeiro a Deus, porque toda a honra e toda a glória é dele. Né? E graças a Deus que nós chegamos até aqui. Né, estamos aqui ao lado desse convidado que eu faço questão, que você é a dona da casa que é presente. Então, por favor, a honra é sua. Olha, eu tenho um prazer enorme de convidar. Não por ele ser quem ele é, mas por ele ser o que eu me tornei, o que eu tenho me tornado. Porque eu sempre falo que muitas das vezes a gente vai àquela igreja pelo pastor e a gente fica por Jesus. Amém. E foi assim que aconteceu comigo. Tem 7 anos que eu fui nessa igreja por ele, como eu imagino que muita gente também. Só que hoje eu tenho a honra de ser ovelha dele. Eu tenho a honra de ter sido batizada pelas mãos dele, que é o meu pastor, Cláudio Duarte. Muito obrigada, pastor, pela sua presença. Muito obrigada. Muitas pessoas conhecem pelo que o senhor é como itinerante e eu estou te agradecendo pelo que o senhor é como meu pastor, pelo que o senhor já acrescentou na minha vida, no meu casamento. E é isso. Muito obrigada por você ter tirado o seu tempo para estar aqui conosco. Bom, o prazer é meu, é sempre muito gratificante, né? Estar perto de pessoas. Eu costumo dizer que é bom você estar no lugar onde você é celebrado, não onde você é tolerado. Certo? Então, eu estou muito à vontade com vocês, espero poder contribuir, não apenas com aquilo que vocês têm feito aqui nesse momento, mas onde tudo isso chegar, que possa continuar abençoando pessoas. Amém. E Deus abençoe o projeto de vocês. Amém. Amém. E aí, Ricardo, eu sei que você está louco para falar. Vai, Ricardo. Posso falar? Deve. Posso falar, pastor? Vai lá, fica à vontade. Bom, o negócio é o seguinte, mais uma vez, obrigado. Né? Nós estamos muito felizes de estarmos aqui, a nossa família está aqui. Né? E você recebeu a gente também com tanto carinho, Nathalie. Gratidão por tudo. E nossa casa também é sua, tá? Obrigada, se você quiser, pode chegar. Pastor, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo já há algum tempo. Né? Essa pessoa fantástica, eu sempre falo dele, falo com muito carinho, que as pessoas perguntam, porque a gente faz eventos, né? Aí fala assim, mas o que a gente pede? Fulano, pede o quê? Eu falei, pastor, é suco de laranja e pastelzinho de carne, de casquinha. É isso aí. Ainda continua, pastor? Continua. E é isso, né, Nathalie? A gente está perto de pessoas, um homem ungido, um homem que, pastor, o senhor sabe do que o senhor tem feito na vida de muitos casais, através, né, de uma conversa inspiradora, de um bate-papo e de uma pregação. Isso tudo é muito importante, porque várias religiões, né, amam o pastor Cláudio Duarte. Verdade. Então, que a gente esteja orando muito por ele, pela vida dele, pelo ministério dele, pela família dele, né, Nathalie? Amém. Verdade. Pastor, que ele falou de religião, como que o senhor se porta? Assim, o senhor é convidado para falar com outras religiões? Como que é isso? Se o senhor vai... eu lembro que uma vez aconteceu, o senhor na igreja se portou até a falar conosco antes que acontecesse, porque iria vir, né, para a gente. Mas quando o senhor convida, porque às vezes a gente tem encontro de casais, já teve, de todas as religiões estarem lá, e muitas das vezes a gente fala, gente, como é que pode isso? Entendeu? E aí... O senhor é convidado, e se o senhor é convidado, tem lugar que você fala, não, eu devo ir, não devo ir, ou o senhor independente fala assim, não, eu vou lá, vou pregar o evangelho, o que eu acredito. Acontece isso, pastor? No começo do meu ministério, eu fui num evento com o pastor José Rego, é um pastor de Belo Horizonte, muito experiente, eu ainda estava no início,
E ele me disse, Cláudio, aprenda uma coisa, nem todo lugar que te convidam, Deus quer que você vá. Você pode até aceitar o convite, certo? Mas a responsabilidade é sua. E eu gravei isso naquele momento. Então, eu digo não para muitos lugares que eu vejo que não tem nada a ver comigo, certo? Mas eu já fui convidado para falar em eventos da maçonaria, em eventos católicos, em eventos espíritas, certo? Então, eu sempre trato com muito respeito, com muito amor. Agora, eu não vou negociar, eu digo para as pessoas, eu posso negociar com elas meu carro, minha casa, meus bens, mas eu não posso negociar com elas aquilo que não é meu, certo? Então, os valores de Deus, eu não tenho como negociar. Mas eu recebo, sim. Hoje eu posso também filtrar isso. Quando o itinerante está no começo, ele tem mais vontade de falar do que convite para fazê-lo, certo? Depois de um tempo, você tem mais convites do que vontade, muitas vezes, de falar por causa do cansaço. Então, graças a Deus, hoje, eu posso escolher e escolho, sim. Tem igrejas que eu não vou, tem igrejas que eu só fui uma vez, certo? E cheguei lá, eu descobri que não tinha nada a ver comigo, não havia propósito. Então, eu faço um processo seletivo, sim. Eu não vou a qualquer lugar, não. Isso que é bacana, né? A gente entender o chamado, o ministério, que torna-se também uma obrigação, que quando você tem um dom, bom, se eu estiver errado, podem me corrigir, mas você tem um dom, você tem que usar para ele, né? E você agora ter o discernimento do Espírito Santo de falar, peraí, esse aqui não. Esse aqui, como tem alianças, né? O senhor tem igrejas que o senhor aliançou, a gente repara que é o pastor Silas, o Subirá, e dentre outros, a gente fica falando nome aqui, são vários, mas a gente percebe isso, né? Que o senhor é aliançado com pessoas que pensam da mesma forma. Que seria isso, pastor? O que acontece é o seguinte, quando eu cheguei com o humor, eu fui muito rechaçado, né? Porque era uma coisa muito, até hoje é muito desafiador. Nova, você fazer né? Um humor. E as pessoas elas não conseguiam enxergar a seriedade naquilo que eu fazia por causa do humor. Ela não conseguia entender isso. E aí, para que eu tivesse credibilidade, Deus foi me aproximando de ministérios consolidados e de gente que já tinha um nome consolidado. E eles começaram a me convidar a fazer aliança comigo. E aí o tempo foi passando e eu não caía, como elas esperavam que eu caísse, num escândalo, com bebida, com mulher, com dinheiro, com tudo isso. Então foi, né, as pessoas foram olhando. Já esse cara se perde. Tanta gente tão séria, né, com um modelo espiritual tão mais bem apresentável do que o pastor Cláudio. Só que quando isso não aconteceu, e eu, no auge do meu ministério, eu resolvi fazer uma igreja nascer, todo mundo estranhou, porque itinerante só abre a igreja quando o ministério dele está declinando. Ele não tem mais convite, então eu não. Eu abri, eu tinha mais de 150 convites por dia, ok? Hoje eu tenho na faixa de 80, o que ainda é muito. Mas, naquele ambiente, eu entendi que era hora de cuidar da minha família. Então, tudo isso acabou me ajudando. Não construí um nome da noite para o dia, certo? Eu sei que até hoje tem gente que me olha com desconfiança, e isso é bom para mim, porque me mantém vigilante. Uau, tá certo? A grande verdade, mas a verdade é essa. O senhor construiu o seu nome sabendo que estava construindo? Não. Quando você viu, já tinha acontecido? Não deu para... Não tem aquele momento de quando a chave virou, sabe? Foi devagarzinho. Quando eu fui vendo, né? Por exemplo, olha, se você me pedir para postar um vídeo no YouTube, eu não sei fazer, eu nunca postei. Se você me pedir para postar um vídeo no Facebook, eu nunca, mas nunca. Nem uma vez. Se você me pedir para abrir meu Facebook aqui, eu nem sei como é que faz direito aqui, está arriscado eu não achar, entendeu? A única coisa que eu usei até hoje é o Instagram. Então, eu nunca fui muito ligado nisso. Tudo meu é orgânico, eu nunca impulsionei nada. Então, por isso, demorou muito para acontecer, entendeu, Nathalie? Muito mesmo. Hoje as pessoas acham, né, que aconteceu da noite para o dia, porque é comum hoje o cara virar uma celebridade. Hoje ele não tem nenhum seguidor, amanhã ele tem 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Rápido, né? O alcance, no meu caso, não. Entende? Então, eu fui construindo ao longo do tempo tudo isso. E a desconfiança que deve ter sido, né? E acontece até hoje, né? As pessoas estão doidas para ver um escândalo do Cláudio, que a verdade é essa. Existem alguns sites de
de conversações, né, erradas, que estão doidos para ver algum de nós, principalmente quem está mais na mídia, quem está mais à frente, tropeçar. Para ele vir de marretado, ao invés de dar uma mão. Fala assim, meu irmão, vem cá, vou te levantar, o que aconteceu? Você quer ficar aí? Beleza, é sua opção, mas não, eu quero levantar. E acontece muito isso em ministério, de pastores, inclusive, de tirarem a vida porque é do julgamento. A gente estava conversando aqui, pastor, de um pastor de lá, nós entrevistamos, Sim. que brevemente, acho que a Nathalie, a produção dela, vai convidar ele para estar aqui, que ele perdeu a esposa num acidente de carro, no melhor momento da vida dele, ele conversando com a gente, ela caiu no rio, cabeça para baixo, o carro morreu afogado, e as pessoas, e outros pastores ainda, falando, o ministério dele acabou, perdeu a esposa. E ele questionando dele, pô, estou vendo o melhor momento da minha vida, eu perder minha esposa, então tem aquilo tudo. E o momento dele desistir, e a igreja abraçou ele. A própria igreja falou, não, você não vai desistir do ministério, não. Que ele é de uma denominação que a igreja decide se ele fica ou não fica, né? E ele botou o cargo à disposição. Ele falou, não, tem que cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha filha. E a igreja, não, nós vamos cuidar de você. Olha que lindo. Olha a importância, que chega a arrepiar, né? Sim. Porque a igreja abraçar um pastor, né? É o que ele construiu, na verdade. Eu creio que é o que ele construiu ali, para a igreja abraçá-lo desse jeito. Porque o que acontece? A internet, ela está a ponto de de gostar de cancelamento. Porque quando você tem um cancelamento, parece que você... Aí que você ganha mais. Você perde uns, mas você ganha. Então, às vezes, tem pessoas aí que faz alguma coisa, trama alguma coisa para que tenha um cancelamento, para que eles... Por quê? Porque a mídia é muito mais importante, a mídia, o que você vai conseguir com aquilo, do que realmente o seu espiritual, o que é servir. E o pastor vendo isso acontecer aos poucos, eu sempre falo aqui de a gente não pagar para que aquilo aconteça. Por quê? Porque Deus é dono de tudo. Ele vai achar as pessoas para aquilo, e as coisas acontecem no tempo que você está pronto para receber. E quando você vê, já aconteceu. Né, quando é um negócio, aí você entende muitas vezes um impulsionamento. Se você tem um produto, se você tem algo que precisa de um resultado imediato, eu também não acho nenhum desconforto em fazê-lo, não. Sim. Certo? Agora, criar esses artifícios, certo? Para muitas vezes criar uma polêmica, para ter visualização, né? E aí isso não é minha praia. É isso aí. E assim, você quer fazer uma pergunta, Thiago? Pode fazer. Você não falou nada, Thiago. Então, bora que a da casa já deixou a gente à vontade. Uma mulher e um que gosta de falar, cadê eu? Pois, já estou esperando a oportunidade. Não, porque eu tenho até uma dúvida, assim. Você é um pastor itinerante muito ativo e tem a igreja local. Não dá aquela saudade? Ou como que faz para você ficar mais perto das ovelhas, ver como que as coisas estão acontecendo aqui? Esse é um grande desafio meu. Agora nós estamos fazendo 10 anos e eu acho que agora eu estou me tornando pastor de verdade, certo? Daqui uns dias eu vou começar a ter mais ovelhas de verdade, certo? Porque eu acho que agora é que eu estou virando pastor. Porque a minha ideia inicial era só cuidar da minha família. Eu quis quase abrir uma seita. Na verdade, eu queria um lugar para 200 pessoas, chegou às 200, eu fecho a porta e diz, aqui não entra mais ninguém, acabou. Tu achou que era mais assim? Era a minha vontade, era isso, que era legal, só né? minha filha, minha esposa, meus filhos, minha nora, um grupo bem pequeno, certo? Só que isso não fluiu desse jeito, tá certo? E eu também pensei o seguinte, quando eu fosse para o chamado pastoral, as portas da itinerância iriam fechar. Porque se tudo vem de Deus, tá certo? Deus me dá a igreja, fecha a porta da itinerância, só que com a igreja eu ganhei mais credibilidade ainda, porque agora eu não era um itinerante. Agora eu sabia quanto uma oferta valia para o itinerante, mas também sabia quanto ela valia para a igreja. Hoje, se você me perguntar quanto custa um convidado para ir, Sérgio, na minha igreja eu sei que é uma passagem aérea, tem toda uma logística, é uma oferta, é alimentação, é um cuidado, né? Então eu descobri esse outro lado que, como itinerante, eu não sabia, certo? Então isso fez com que aumentasse meus convites. Aí eu saí, por causa dos números, certo? Eu saí do ambiente gospel e me tornei interessante para o ambiente corporativo, porque os caras sabem, né? Eles têm como visualizar se o que eu faço é orgânico ou é impulsionado. Então, cara, hoje, se você juntar minhas 3 redes sociais, eu vou estar perto aí de 20, 22 milhões de pessoas. Né? Entendeu? E quando os caras olharam isso orgânico, eu me tornei
em tese, para eles, uma pessoa muito bem sucedida. Então, eu comecei a receber convites do ambiente corporativo. Comecei a falar em empresas, certo? E esse ambiente... aí, o humor ganhou a popularidade do stand-up. Aham. Aí eu entrei num outro segmento, que foi um segmento artístico. O pastor Cláudio é um É, camaleão, Os seria isso, se meninos- adaptando. Os meninos de stand-up falam muito isso. É. Assim, apesar do senhor não fazer o stand-up, mas eles falam que o senhor que abriu a porta, não foi? Foi. Tanto o Stael quanto o Robinho. Robinho CQG também falaram o isso. senhor que deu essa largada. Na verdade, eu acho que ele faz o stand-up sem o nome de stand-up. Ele Não, eu já já fazia. fiz isso. Não, ele já já fez. fazia. Não, eu faço stand-up, só stand-up. Eu já fiz. Depois São os convites que da ele tem, né? pandemia, que aí eu troquei, porque conforme os problemas trazidos com a pandemia, aí eu criei uma temática, o caminho da felicidade. Entendeu? 2019, Entendi. 2020. E agora estamos com um trabalho chamado Fases da Vida. É o que eu tenho feito. Quebrou um nesses paradigma e tanto. Amanhã estou fazendo um em Brusque. Ah, eu quero Santa aqui, Catarina. jogar aqui uma... Para quem não sabe, para vocês que não sabem, ele é engraçado assim, mas lá na igreja, como pastor lá no altar, Ele é não é tão brabo. engraçado assim, não. Ele pega a gente, ele Ih, pastor, fala umas coisas... Não, mas na igreja né? é outra pegada. É isso né? que eu tô falando, porque às vezes é a pessoa outra- pensa é. que O aquele visitante- pastor lá fora... O visitante entendeu? fica meio frustrado. Eu né? Às tenho- vezes eles vão lá para ver, não, eu vou lá ver, vai uma galera ver aquele pastor e tal. E aí não, ele na igreja, ele avisa, ele mostra o que a igreja precisa. É diferente de fora. Então, às vezes a pessoa vai, o visitante, eu vou lá, Mas né? o tempo, Entretenimento, terminando de entendimento, responder aqui a pastor. sua pergunta, o tempo ainda é um grande desafio hoje para mim. Com tudo isso, às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho opção. Quando a igreja me aborrece, eu digo, não preciso da igreja. Eu sou itinerante. Acontece isso mesmo, pastor. Quando a itinerância me aborrece, eu digo, não preciso desse negócio de itinerância, eu tenho a igreja. Então, no fundo, eu não tenho opção, mas eu acredito que tenho. Mas é legal. São duas coisas bem diferentes. A itinerância é muito mais fácil. Ela é muito mais rentável em todos os aspectos. Você alcança mais gente, você ganha 100 vezes mais. Eu hoje na igreja, eu sempre fui voluntário, certo? Então eu não ganho da igreja nada. Minha igreja não paga nada na minha conta. Porque tem Que pastor que legal. diz que não ganha, mas É. a igreja paga o Gasolina. aluguel, paga a gasolina, paga o plano de saúde. A Que igreja- também não é errado, não é errado, não. Mas Na minha só opinião, estou deixando tá, pastor? claro que isso não acontece comigo. Sim. Tá certo? Então, hoje, a itinerância, para mim, ela é muito, mas Que legal. muito. Porque, graças a Deus, também o senhor chegou num patamar que hoje, graças a Deus, o senhor tem vários convites, 80 convites, o senhor pode decidir. E corporativo, Sim. uma coisa que eu gosto sempre de frisar é isso. Todas as vezes que eu tive na igreja, eu sempre fui muito bem tratado, né? Pela Larissa, pelo William, que são parceiros. E o pastor Cláudio sempre nos recebeu lá com muito carinho, com essa humildade de sempre, né? Quando a gente olha um homem de Deus, um homem que tem mais de 20 milhões, que naquela época não tinha isso tudo. É a população de vários países De juntos. vários aí, países se for juntos. olhar. E ele atende a gente tão bem, com tanto carinho, com tanto amor. Ele faz questão de receber a gente no gabinete. Quer um cafezinho? Quer uma água? E teve uma situação que ficou muito nítida assim, na minha mente. Foi na época da pandemia. E a gente estava na época da pandemia e estava sobre aquele papo de homossexualismo, né? Falando, ele falou, e ele comentando. Inclusive foi da Tami, que passou, que aquilo explodiu. Falou assim, eu estou falando com tanto carinho, com tanto amor, que as pessoas abraçaram o pastor Cláudio Duarte de uma forma. Que pastor é esse? Que as pessoas que não conheciam na época do Raul Gil. E tinha assim, pessoas que estavam ali na igreja que queriam conhecer ele. Eu vi pessoas que estavam ali do lado e falaram assim, eu quero conhecer ele, eu quero dar um abraço nele, porque é falar com carinho. Mas como é que é falar com carinho e olhar e falar assim, poxa, eu não concordo, de repente, com o que você faz. Seria essa a visão ou eu estou errado, pastor? Não, eu acho o seguinte. O salmista diz uma coisa bem interessante. Ele diz, ai de mim que peregrino em Meseque, habito em meio à tenda de Quedar, eu sou pela paz, mas quando eu falo de paz, eles teimam pela guerra. Certo? Tem ambiente que você não tem como manter o controle. Sim. Como você está no ambiente do ativismo, por exemplo, os ativistas eles não querem paz. Então, naquele ambiente, é melhor você não ir, você não ficar. Porque mesmo que você queira a paz, eles querem a guerra. Só que esse é um ambiente bem segmentado. Ele é bem pequenininho, certo? Na maioria dos lugares que você vai, as pessoas querem o mesmo que todo mundo quer, alcançar a felicidade. Então, elas estão buscando ser felizes.
Se elas acham que a felicidade está no dinheiro, é para lá que elas vão. Se elas acham que está na sexualidade, é para lá que elas vão. Então, dá para falar com amor, com carinho, com respeito nesses ambientes. Eu já tive em ambiente que eu levantei e fui embora. Certo? Olha, eu digo, esse ambiente não dá para eu ficar, eu não vim para a guerra, eu não tô com tempo para guerrear. Eu tenho umas coisas, certo? Mais importantes para fazer, e eu virei as costas e eu fui saiu embora. mesmo? Saí, fui embora e acabou. E pronto. Amanhã faz 2 dias, entendeu? Mais um dia, pastor Deus. Ué, porque não dá para ter o controle em todos os lugares, Sim. certo? Só que no ambiente onde eu fiz isso, ninguém vai mostrar que eu fiz. Ninguém vai para lá e vai filmar, olha aqui o pastor. Isso aqui, se alguém me pergunta por que eu fiz, aí eu ia explicar e todo mundo. Mas nem sempre dá para usar moderação. Nem sempre, pastor? Nem sempre. Mas na maioria das vezes, certo? Dá para... Então, o que as pessoas mostram foram os ambientes moderados. E, assim, a questão do meu encontro naquele ambiente do Raul Gil, eu estava sustentado por uma igreja em oração, que eu pedi muita oração à igreja para que eu pudesse estar lá. Então, eu estava debaixo de uma cobertura espiritual. Por isso que eu acredito que teve aquele desenrolar. E Deus bradou ali naquele lugar, né? É porque o que as pessoas têm um entendimento é o seguinte: quando o evangélico vai num programa de televisão, ele responde por todos os evangélicos. Se ele for bem, se ele for bem, todo mundo no dia seguinte. Mas se ele for mal, tá doido. Aí já era. Então é uma responsabilidade muito grande. Então por isso eu quase não vou. Eu recebo, sei lá, talvez por mês, uns 2 ou 3 convites para ir em determinados lugares. Então até hoje eu sempre selecionei. Tem lugar que eu não vou falar aqui, mas tem programas de televisão, de auditório, que eu nem adianta chamar. Sabe que vai. Que eu não vou. Agora, o ambiente do Ratinho é o melhor ambiente que tem. Melhor. Ele é um cara extraordinário, a equipe. Também eu tenho um relacionamento fora, né? Então, o Raulzinho, eu não tenho intimidade com o Raul, mas o Raulzinho também é amigo. Então, tudo isso ajuda, o Celso Portiolli. Então, esses lugares que eu faço a leitura e vejo que dá para ir. O restante eu não vou. Natália, então nós somos privilegiados, hein? Com certeza. Deus falou assim, ó, vai lá e tá aqui. Uma honra aqui eu ter tô esse em homem casa, aqui. né? Tá bom. Pastor, para o senhor chegar hoje na internet, né? O senhor que posta suas coisas no Instagram, né? Instagram, sim. E os comentários. O senhor sofreu muito hoje para poder ver aqueles comentários? Porque, assim, eu, como sua ovelha, que olha aqueles comentários e vejo que aquilo não é certo, eu tenho vontade de falar, ele não é isso. Imagina o senhor sabendo daquilo. O senhor sofreu muito com isso? Ou sempre foi uma coisa muito... Não, eu vou seguir o meu chamado, é isso que Deus quer para minha vida e acabou. Bom, um dos caras que eu mais respeito para lidar com a internet se chama Silas Malafaia. Silas me ajudou muito. Até hoje me ajuda com algumas coisas. Então o Silas diz assim, ele me disse assim, Cláudio, quando você vê um comentário ruim a seu respeito, a primeira coisa que você faz é entrar na rede social da pessoa e descubra quantas pessoas seguem essa pessoa, para descobrir se vale a pena você discutir com ela. Se essa pessoa tem 100, 50 seguidores, 200 seguidores, como é que você vai discutir? Você vai dar voz a esse tipo de pessoa, certo? Então, quando não for alguém de expressividade, não discuta. Outra coisa, descubra se quem está causando isso não é um robô, porque às vezes não é nem uma pessoa. Quando eu entro na rede dela, só tem uma postagem. Ela não segue ninguém, é uma inteligência artificial que já detectou que eu sou alguém de direita e que todas as vezes que eu vou me posicionar, não interessa o que eu me posicione. Ela vai estar ali para me fazer uma crítica, certo? Mas o que eu mais fiz, assim, que me ajudou muito a não, a transferir uma dor para o outro lado sem doer, é todas as vezes que alguém é muito agressivo, eu respondo assim, olá, amigo, tudo bom? Como é que você está? Saudade de você, viu? Um grande abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau, qualquer hora a gente se vê. Aí o cara que postou, ele pensa assim, esse pastor é louco, eu não sei quem ele é, e o restante, certo, do seguidor pensa assim, é algum amigo do pastor Cláudio que está brincando com ele, olha aí. Então eu consigo, entendeu? Campeão. Eu consigo eliminar a situação, eu só bloqueio se falar palavrão, se for muito descortês. Ou uma coisa muito pessoal também, de repente, uma coisa que quer ferir o seu pessoal. Não, mas mesmo assim eu não falo. Não. Às vezes esses dias colocaram uma lista de pregadores que cobravam R$50 mil para pregar nas igrejas. E aí botaram lá.
E eu encabeçava ali. Eu era o... Aí eu falei, olha, gente, bom, vamos lá, para vocês entenderem, pega o papel e a caneta aí e eu vou falar as últimas 8 igrejas que eu preguei. Anote aí que eu vou dizer o nome dos pastores e o local e o nome da igreja. Estava com a minha agenda na mão. Falei, tal dia eu preguei na igreja tal, pastor fulano de tal. É fácil encontrar o telefone. Pastor tal. Certo? Então faz o seguinte, pega essas 8, liga para essas 8, mas não pergunta se eu cobrei 50 mil, não. Pergunta quanto eu cobrei. Só isso. Se eles disserem que eu cobrei alguma coisa, vocês podem voltar aqui. Agora, vai lá e pergunta para ver se eu cobrei alguma coisa. Pronto, aí eu... Porque aí era algo que me feria. Sim. Se eu não respondo... E com inverdade, né? Se eu não respondo, mas ainda fere. Você pode ver que eu posto muito pouco foto com meus filhos, muito pouco com meus netos, pouco até com minha mulher, ok? Porque eu preservo muito isso. Não gostaria de ver alguém fazendo uma postagem a respeito de meu neto, a respeito de meus filhos, de minha esposa, entende? Porque realmente machuca. Mas aí quando machuca, eu vou lá ler o que estão falando de si. Aí só fala, manda meu lá, amigo, tudo bem, amigo? Aí eu fico... Porque assim, pastor, o senhor vai lá, fala isso e aí resolve com ele, mas o seu coração dentro de vocês fala assim, eu não, hoje, então fica tranquilo. Não, hoje eu fico tranquilo. Fica tranquilo. Fico. Já Aprende, foi. né? Não foi sempre assim, não. Aprende. Mas hoje depois, com o tempo, eu fui aprendendo a digerir esse negócio. Mas o senhor consegue ler todos os comentários? Todos tem não, muito. porque é muita coisa. Mas nós costumamos... É muito comum nós olharmos só os ruins. Isso que eu ia falar. Às vezes tem... Você está lá... Fica no topo só os ruins. Não, você fica assim... Você tem, exemplo, você tem 500 comentários, ok? 480 são bons. Ou seja, você está com a margem muito pequenininha. Aquele povo está lá, às vezes, só para te colocar no seu lugar. Não é nem porque você fez nada de errado, não. É porque mesmo você fazendo certo, tem que ter alguém para falar que não está legal. Eles não querem nem saber a resposta, eles querem saber que é aquilo que eles falaram. Olha o que ela falou. Eu fui convidado por um pastor para ir num restaurante almoçar. Certo? Um restaurante em Londres. Que no cardápio tinha a opção de pedir uma carne com uma folha de ouro. No cardápio tinha. Opção. A opção. Ok? Não foi esse o pedido que o pastor fez. Ok? Mas no cardápio tinha. Então, aí... E pior que fui eu que postei. Porque eu não fazia ideia de quem era o cara. O cara era um famoso aí, não sei o quê. E moral da história. O comentário das pessoas é aí, o pastor usando o seu dízimo para comer carne com ouro em Dubai. Olha só. Ou seja, eles sequer foram capazes de saber onde é que eu estava. Me tiraram de Londres e me levaram para Dubai. Direto. Tiraram a minha carne e botaram uma carne com ouro. Então, se eu for esquentar com isso... você não vive. Só que esse tipo de comentário, para quem faz, a postagem acaba seguindo... se promove com uma mentira. Isso, mas para mim é fantástico. Pastor, já pensou em desistir alguma vez da caminhada cristã? Diversas vezes. Fala pra gente um pouquinho. Diversas vezes, até hoje. Dependendo do dia, eu não quero ser mais pastor, não quero mais ir na igreja, eu quero largar a mulher. Exatamente. Eu vou falar que não tem. Entendeu? Tem dia que eu não estou bem, não estou a fim de ir na igreja. Tem dia que um negócio pequenininho me aborrece. Tem dia que eu levanto para matar um leão, mas tem dia que eu saio correndo o camundongo te assusta. Isso aí. Então, muitas vezes, E pior, o meu perfil bem-humorado tem a tendência, certo? A ser muito abalado. Lembra do Robbie Williams? Certo? Então, é muito comum. Quando você é muito bem-humorado, você também, isso aflorar. A barba é o resíduo de uma depressão que eu tive, certo? E quando você tem uma depressão, volta e ela fica tentando te... Então, tem dia sim, tem dia que eu não quero mais a igreja, tem dia que eu não gostaria de estar casado, tem dia que eu não gostaria de morar em Xerém, tem dia que eu não quero sair de Xerém. Tem dia que eu não quero sair de Xerém. O mais legal assim é isso, né? Então... E assim, mostrar que, até para as pessoas que estão em casa, estão acompanhando a gente pelo carro, pelas plataformas, que existe também o lado humano, não só no pastor Claudio, mas em cima dos pastores. Eu gosto sempre de desmistificar isso, porque as pessoas olham os pastores como super-heróis. Mas eles fizeram também esse papelzinho, viu?
Fizeram um tempo atrás, o pastor era bem ungido, Era ungido do Senhor. Blindado. Então ninguém toca Blindado. nele. E ele Então será que foi isso que foi criado, esse monstrinho? criou, aí a cobrança acabou vindo sobre o filho do pastor. Entendeu? O pastor começou a cobrar do filho dos outros, então vamos cobrar do filho dele. Entende? Por exemplo, o meu pastor está aqui. A gente joga videogame, por exemplo. Aí eu não posso, quando eu vou ganhar dele, Chorão. aí ele, né, chorou, aí ele fala que aí quer me tirar da igreja, Mas pastor, que ele tem isso? razão. Tem que respeitar. Tem que Brincadeira. respeitar. Mas e isso é legal, essa interação e saber. Hoje ele está aqui no estúdio com a gente. Saber que ele está ali em oração pela gente, está ali intercedendo pela gente, a nossa igreja está, e ao mesmo tempo, Nathalie, a gente saber que, além dele jogar videogame, de vem brincando no carro, contando piada e tal, conversando, mas ao mesmo tempo saber do direcionamento dele, quando às vezes ele me chama a atenção, e esse é legal, isso que é legal entre membros, pastoreio, ovelhas, é você entender, quando o pastor te chamar, falar assim, aqui, ó. Deixa eu fazer uma observação que é bem legal também. Ó. É uma coisa que eu levei para a vida. A intimidade, ela compromete a autoridade. Entendeu? Então, o pastor não pode ser muito íntimo. A gente tem os limites para estabelecer, certo? Porque, inevitavelmente, quando você dá muita intimidade para alguém, certo? Ela pode comprometer a sua autoridade sobre aquilo, porque, às vezes, as pessoas já têm dificuldade, entendeu? Eu estou conversando com um amigo, estou conversando com ovelha, então, às vezes, você tem que criar uma linha no que diz respeito a isso, que é o que você está dizendo. O que ele faz é o seguinte, a minha amizade foi até aqui, daqui para frente eu não sou, né? Mas seu amigo, eu sou seu pastor. Seu pastor, como você faz isso com os filhos. Eu sou sua amiga, né, meu filho, mas aqui a amizade acabou. Daqui para frente Agora é mamãe. autoridade, né? É isso aí. Mas isso a gente conseguiu desmistificar isso. Até porque tem vezes que a gente fala assim, quando conversar contigo, não vou no gabinete. Quando a gente vai jogar videogame com um amigo, vamos debater. Né? Não, mas ter esse reconhecimento realmente de você saber o limite. E eu vou falar uma coisa aqui, que aconteceu até que o pastor, como ele com o pastor, ele tem uma pegada, uma sabedoria de tipo, eu e meu marido teve um estresse de vida que eu vivi. Ele falar, eu quero saber o teu lado, porque toda história tem dois lados. Né? Então a gente como mulher já está naquela coisa, eu vou pegar, vou enforcar, vou matar, a gente já fala assim, pelo menos ele quer ouvir meu lado, né? Aí ele vem e escuta os do lado, e ali, olha, eu saí com uma mente de tipo, caraca, o que eu fiz? Nada a ver. Aí eu falei, por isso que meu marido qualquer coisa, pastor, pelo amor de Deus, me salva, o que vai acontecer? Porque é essa sabedoria que tem de entender também o lado da mulher, né? Porque às vezes acha que só o homem, o lado da mulher e o lado do homem, e o casamento, porque ele sabe, ele passa para isso. É gente como a gente. E isso que faz a gente estar cada vez mais apoiando ele, sabendo quem ele é. Porque o pastor, em nenhum momento, ele chega lá e fala, olha, eu não tô bem, aconteceu isso, eu fiz isso, porque ele é gente como a gente. Lá, em nenhum momento, ele botou ele como super-herói. Então, a gente fala assim, cara, ele sente, a gente tá sentindo, pastor, me ajuda. E ele vai com toda sabedoria, mostrando que ele é humano. E isso Será que não tem três lados, não, pastor? Um lado de um lado de outro, pela sua experiência de gabinete. E a verdade? Não, na verdade é o seguinte, que se você conversar com o Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mau. E se conversar com o lobo mau? Mas aí você vai ter que descobrir que às vezes Chapeuzinho é um perigo. Quando é verdade. Então você tem que conversar com os dois lados para ouvir, certo? Eu acho que a verdade é a somatória da realidade dos dois. Mas o desafio não é aconselhar os outros, porque o conselho sempre é melhor que o conselheiro. Pode ter certeza. Porque o difícil sou eu, por exemplo. Eu tenho que ajudar as pessoas a não desanimarem. E eu não posso desanimar. Olha só. Eu tenho que ajudar as pessoas a ficar casada e eu tenho que me ajudar a ficar casado. Vai ser o exemplo, né? Porque o exemplo arrasta, né? Então, é desafiador, mas é legal. Eu tenho que fazer a pergunta da depressão. O senhor passou por uma depressão muito grande. E para quem está vendo a gente, como é que o senhor superou isso? É todos os dias? Todo dia o seu mal? Fala para a gente um pouco. Se o senhor gostaria de falar isso, não, o senhor pode ficar à vontade também. O que acontece é o seguinte. Eu comecei, como eu sempre gostei de psicologia, eu comecei a identificar em mim um comportamento
certo? Do nível de estresse alto, e que eu comecei a ter um nível de irritabilidade muito grande e comecei a não querer fazer determinadas coisas, sabe? Sentir um cansaço excessivo, até que eu não queria mais tomar banho, não quis mais fazer a barba, eu vou para o sítio e chegava na igreja, ninguém sabia, e eu fiquei meio, sabe? Mas o pessoal em casa sabia. Então eu identifiquei isso. Minha mulher ligou para uma amiga muito competente, ela é psicóloga, o marido psicanalista, e mandou que os dois viessem no sítio. E aí eu fiz uma sessão de terapia. E meu pai casou diversas vezes, então eu fui muito rechaçado dos lares. Sabe, a pessoa mandava, não quero você aqui, menino, você não é meu filho, você não tem educação, pega suas coisas e vai embora. Isso aconteceu diversas vezes. Ok? E com isso eu desenvolvi uma compulsão para a construção. Eu construo há quase 20 anos. E eu tenho um problema muito sério. Eu não gosto de nada que eu construo. Assim que fica pronto, eu perco total interesse. Tem lugares que eu nem entro. Agora eu faço força para entrar na minha casa do sítio, porque ficou tão legal que eu falei, cara, eu tenho que usar isso. Mas eu não quero. Acabei de construir, eu tenho que ir para a próxima construção. Rodrigo, o esposo da Nathalie, me ajuda aí bastante nisso. Mas o que aconteceu? Quando eu contei a minha vida para ela, ela identificou que todas as vezes que um membro da igreja saía da igreja, eu sentia a dor do abandono de quem me mandava embora. Eu me sentia rejeitado, era um gatilho que disparava isso. Então, eu estava depressivo porque as pessoas estavam indo embora da igreja. Aí ela me falou, ou você aprende, né, com as pessoas indo embora e aprenda a lidar com isso, ou então você não tem mais condições de ser pastor. Certo? Aí eu tive que aprender. E o senhor não via quem chegava, só via Só quem via, saía? Claro. Eu só via que porque Saíam quem chegava... 5, voltavam 5, chegava a 50. Isso aí. Isso aí, mas não, eu sentia era a dor do abandono. Uhum. Se alguém dissesse, eu sou militar e fui transferido para Brasília, acabou comigo, não queria nem saber. A saída não era nem porque eu causei nada, não. Entendi. Uhum. É porque estava indo embora. E eu sentia isso. E aí eu falei, né, com um amigo, ele me deu uma mensagem para ouvir, e na mensagem o pregador dizia que o pastor é como um motorista de ônibus, certo? Tem lugar que ele para, as pessoas sobem, tem lugar que ele para, as pessoas descem e ele só pode dirigir, certo? E ele só tem que saber o seguinte, o nome de quem sobe, de quem desce, é passageiro, porque as pessoas são passageiros. Eu teria um ambiente bem pequenininho, que seria a minha tripulação. Então eu tenho uma tripulaçãozinha que caminha comigo, que me ajuda no Manhã com Deus, nas obras, nos ministérios, certo? Eu tenho uma tripulação, mas ela é bem pequena. A maioria do pessoal é passageiro. Então eles sobem, eles descem, eles sobem, eles descem. Então eu tive que aprender a lidar com isso. Mas acostumou? Então, acostumei. Graças a Deus. Eu ainda sinto um pouquinho, não vou falar que eu não sinto, certo? Mas, e o pastor, às vezes eu sou muito egoísta. Se você analisar direitinho, tem um pastor aqui, ele pode, né, avaliar o que eu vou falar agora. Às vezes é mais agradável ouvir que alguém saiu da sua igreja e desviou do que saiu da sua igreja e foi para a igreja de outro. Não acredito. Não acredito, claro. Porque te dá uma sensação de incapacidade. Sim. Eu tenho que lutar contra esse sentimento. Porque parece que a pessoa foi embora porque você não fez nada. Se alguém falar assim para você, quer ver? Olha, o podcast do fulano é muito maneiro. Sabe o que você pensa? Então quer dizer que o meu não é? O que está faltando no meu? O que o meu não tem? Isso aí, né? Então, lidar com isso, eu sempre tratei de uma forma muito franca. Então, me ajudou, certo? A lidar e a poder me recuperar disso, falar sobre isso de uma forma abertamente, né? E isso fez o senhor querer ser mais presente, estar dentro, ou não? Ou foi uma coisa que Deus falou com você, falou, Cláudio, está na hora de parar, ou foi pela saúde? O que despertou no senhor de falar assim, não, eu preciso pensar o ano da revisão e eu tenho que ficar mais dentro do que fora? Então, eu não consigo. Esse ano é o ano da revisão, mas ficar dentro eu não consegui fazer no ano da revisão. O ano da revisão foi para eu rever, mas para fazer o ano que vem. Ano que vem eu só vou fazer 6 agendas por mês e não vou fazer mais. Uhum. Entendeu? Não adianta, eu não vou fazer mais e pelo menos um ano eu vou passar para a igreja, porque senão eu não consigo ajudar. Eu só gosto da igreja, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de gente, certo? E eu tenho muito relacionamento, muito mesmo, certo? Só que com a igreja eu não consigo muito me relacionar,
Porque grande parte das pessoas da igreja não são de Xerém. E se eu perguntar, hoje eles estão em Xerém, mas eles não são de Xerém. Deus pegou um povo de fora e trouxe para cá. 60%, 70% do povo é de fora. Vem de fora. Então é quase o prefeito Vem de do Xerém. Rio, É vem quase o do- prefeito de Xerém. Vem de fora, é do pedágio para lá. Entende? Então é desafiador, sim, certo? Mas é muito gratificante. O senhor consegue enxergar isso? Uma das funções, por exemplo, como itinerante, eu sou meio que uma estrelinha. As pessoas choram, desmaiam. Nossa, o senhor mesmo, o senhor existe. Aquela coisa que para deixar a gente babaca, bobão. Lindo. A igreja não. Uma das funções da igreja é humilhar o pastor. E não é só a minha, não, é de todo mundo. O pastor sabe, aí ele rindo lá. Tá certo? Uma das funções da igreja é botar o pastor no lugar dele. Na minha igreja eu não sou um astro, eu sou o pastor, meu irmão. E acabou, pregou Só mal. cobra, né? Só cobra. Isso é só cobra, brigou, achou ruim, falou, chamou atenção, disse que não gostou, fez isso, fez aquilo. E é legal, porque a E ele igreja... faz parte do corpo, né? Isso, eu estou aqui, por exemplo, esse dia eu estava tomando um café, o cara me gritou para eu atravessar a rua e empurrar o carro dele, que o carro dele não estava pegando. Então o cara me botou no meu lugar. Você é o Claudinho, que cresceu comigo, jogou bola, a gente estudou ali no Monteiro Lobato. Então, meu filho, não interessa quem você seja, atravessa a rua e empurra Me meu ajuda. carro. Até porque ele pode ter ajudado o senhor também, né? Alguma vez, já que o senhor fala que também quebrou o carro, ele pode ter ajudado o senhor numa dessas, Sim. uma dessas Então, levadas. mas é legal, é tudo isso. E as pessoas precisam entender que ele, como pastor da nossa igreja, ele é um pastor da nossa igreja. Pra gente, não é um estrelo que tá ali. Porque a gente tá ali, já tá acostumado com a pregação dele, já Sim. conhece quando ele tá estranho, quando ele não tá bem. Pra gente ali, às vezes a pessoa fala assim, vai ter um jantar dos namorados com o pastor Cláudio. Pra gente, é normal aquilo. Então, ali, todo mundo tá ali como pastor. É assim que ele tem que fazer. É assim que não sei o quê. E o gabinete? Eu não sei, por que ele não tá no gabinete? Por que tem que ser? Porque todo mundo acha que Cobrança, ele né? que tem que fazer tudo. Mas isso eu acho que é bom. Acho que é bacana, essa cobrança. Porque, como ele falou, ele chega no... Tá certo, eu sou a favor, eu trabalho com eventos. Você tirou uma pessoa da casa dele, você tem que tratar melhor do que fosse na casa dele. Então, quando chega, o que ele gosta? O que ele quer fazer? Pastor, o que o senhor quer? Não, eu vou bater e vou embora, vou fazer e vou embora. Beleza, não, quero ficar, quero dormir. Então, você tem que pegar o melhor, você tem que trabalhar em prol dele. Sim. Né? O profeta está na sua casa. É mesmo quando ele faz um convite, eu duvido que ele deixa um pastor amigo que está aqui, de qualquer jeito. Não, vai ali, não porque não seja legal não comer um pastelzinho, um salgadinho frito, não, que é bom, com garapa, com caldo de cana. Lá na roda a gente fala muito garapa, né? E aí, não que não seja bacana, que às vezes até ele quer fazer isso. Só que ao mesmo tempo ele tem o cuidado. O que você quer fazer, irmão? Vamos jantar hoje? Vamos fazer um jantar na minha casa lá? Porque você tem que tratar bem. Só que ao mesmo tempo a igreja mostra isso para ele. Fala, caramba, olha só, pastor, hoje o senhor lá falou um negocinho lá que eu não gostei, não. Aí você fala, é mesmo? Todo mundo bate nas costas dele nos eventos, nos lugares que ele vai. Pô, pastor, o senhor falou bem. Aí chega um irmãozinho da Pior, igreja e fala Ricardo, isso. que ele mesmo fala. Ele mesmo fala, ó, gente, não tomei meu remédio hoje não. Ele mesmo fala lá. Ele não espera nem os outros virem para falar, né, pastor? Pastor, eu posso tirar uma dúvida, senhor? Claro. Você estava falando agora há pouco sobre desenvolver uma rejeição, isso no seu subconsciente. E o senhor fez terapia para identificar isso. Você acha que no nosso meio cristão, gospel, não sei como as pessoas gostam de chamar, ainda tem muito preconceito com terapeutas? Claro, claro. Durante muito tempo, não foi maldade, não, certo? Foi falta de conhecimento, tá certo? As pessoas tratavam tudo somente no campo da espiritualidade. Então, e era a informação que elas tinham. A gente tem que agradecer, porque se nós temos um evangelho hoje em pé, ele foi trazido por essas pessoas que acreditavam que tinha problema com uma série de questões sobre usos e costumes, certo? Que tinha problema com a televisão, com todos os meios artísticos, basicamente, certo? Eles tinham esse tipo de problema. E até hoje, por exemplo, você falar para alguém, um psicólogo até vai, mas um psiquiatra é um médico de maluco. Tá show. Falamos hoje dentro do carro sobre isso. Entendeu? Então, existe sim muito preconceito. E eu planejo, certo, na igreja, colocar um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um terapeuta. Muito legal. É necessidade. E vou colocar 2 médicos, um urologista e um ginecologista. Olha aí. Isso é algo que eu vou colocar na igreja. Porque tem gente na igreja que não precisa de oração. Ele precisa de um ansiolítico. Ele precisa de um remédio, um psicotrópico, ele precisa de uns troços
para baixar. O cara Mas é tem algum problema. químico, né? Sim, isso aí não tem nada a ver com loucura, não. Precisa de tratamento E diferente. o pastor não Hormonal, resolve. né? Não Sim. resolve. Orar e não vai passar. Mas existe. Existe, Assim como pastor? existe muita Sim, gente espiritual. com problema espiritual tomando Sim. remédio. Uhum. Também tem isso. Também tem Igreja que não vertido, consegue é. enxergar o mundo espiritual, não acredita que o mundo espiritual age, acha que tudo é natural, acha, precisa de um trabalho de libertação. Tá certo? Seu trabalho de libertação também, pastor? Eu Já trabalhou? Não, nós temos um trabalho Da igreja. Da igreja. A quarta-feira de manhã, certo? É um trabalho que tem mais esse foco. Tem a oficina da alma, tem um trabalho de saúde emocional, que trabalha isso, certo? Porque, assim, a igreja, ela também funciona como um restaurante. Então, nós temos que ter uma variação no cardápio para atender a turma que chega, os passageiros, tá certo? Então, tem gente que Ele tem. vira os clientes? Hein? Aí não vira os clientes? De certa forma, olhando por esse No lado, restaurante? sim, ok? Mas legal. Só que na igreja o cliente não tem sempre razão. Razão é o dono. Entendeu? Isso aí. No Não, restaurante. eu tentei pegar agora o senhor aqui com a pegadinha que agora o senhor sabe melhor do que... A gente tem a pergunta do pode isso, que a gente estava falando, Claro. você permite? Na sua casa. Claro! A gente tem a Porque eu pergunta do também quero pode isso. saber. E o mais legal é assim, gente, você que está acompanhando a gente, falei, pastor, tem a pergunta do pode isso aqui. Faz na hora. Não tem que saber antes, não. Então, faz a sua pergunta do pode isso, então, Tiagão, depois eu faço a minha. Comigo? Tá bom, então. Pastor, todo crente nasceu para ser rico, para morar em Dubai. Pode isso, pastor? Não. Isso não tem como funcionar. O sistema não tem como existir um ambiente desse. Todo mundo com o mesmo nível social. Isso não existe em lugar nenhum. Ainda que me parece que a Bíblia não é um livro para pobre. Certo? Porque se a Bíblia diz os pobres sempre terão convosco, significa que quem está lendo não é pobre. Tá certo? Né? Mas a verdade é que o sistema ele fala de uma prosperidade. Tá certo? De pessoas que não vão viver na miséria, que consigam ter dignidade. O que chega bem próximo disso, talvez mostre um pouco, né, o que o indivíduo possa viver, é quando você olha para a economia americana e descobre o que um pobre na América consegue ter. Um bom carro, uma casa. Certo? O pobre na América, ele é considerado rico aqui. Ele pode entrar num leilão daquele de carro lá, né, com as milhas bem avançadas, e comprar um carro excelente por $2.500, certo? O que seria basicamente um mês e meio de salário. Isso não existe aqui no Brasil. Você compraria um carro muito, certo? Então, quando a Bíblia fala de prosperidade, ela está dizendo de pessoas que tenham o suficiente no seu nível. Quando Êxodo 25:1 diz, tragam oferta, ouro, prata, bronze, madeira, pele de carneiro, azeite para isso, pedra para isso, pedra daquilo, isso está estabelecendo o nível econômico de todos aqueles. O que Deus está dizendo é todos vocês podem trazer oferta, cada um no seu nível. Quem não tem ouro, traga uma madeira, certo? Então, não tem, porque se todo mundo fosse rico, se quisesse comer um lanche do McDonald's, a menina do McDonald's está nadando com tubarão nas Bahamas, certo? O seu carro, como é que vai ser? Então, não fecha. Então, não pode, certo? Agora, todos podem ter mais do que o suficiente. Isso é possível, sim, certo? Num ambiente que promoveu o sexo livre, talvez isso não seja mais possível. Tá certo? Mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, certo? Se todo o indivíduo hoje no planeta fosse da classe média, nós precisávamos de 3 planetas Terra para atender a demanda de recursos. Minha cabeça coisa. Isso aí. Pastor, e a minha é o seguinte, o cristão, ele pode casar de novo? Pode. Claro que pode, certo? Ele pode casar, eu acho até que deve casar de novo. Acho até que o segundo casamento dá mais certo que o primeiro. É porque as pessoas têm vergonha de ir para o terceiro. Então, elas costumam tolerar no segundo o que não tolerou no primeiro, só para não ir para o terceiro, tá certo? Mas pode sim. O que a gente tem que observar é o seguinte. Há uma confusão muito grande no motivo do divórcio que dá direito ao segundo casamento. Certo? O problema não é o divórcio. O problema é o segundo casamento. Certo? Tem textos que eles não são muito claros. Tá certo? Jesus disse o seguinte, o divórcio só acontece por um motivo,
dureza do coração. Não é adultério, não é violência, não é abandono, não é nada. Tá certo? A maioria das pessoas concordam que duas coisas dariam às pessoas o direito de casar-se de novo e não cometerem adultério. Certo? Abandono, certo? O cônjuge te abandonou, ele foi embora, ou traição. Certo? Porém, as duas afirmações não têm base sólida o suficiente para isso, porque a Bíblia não vai fazer isso. Ela sempre vai prezar pelo casamento. Então eu vou ficar com Jesus. Só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Só que também é muito desafiador, eu como pastor, dizer que a graça não é capaz de salvar alguém. Certo? Só porque se casou de novo. Então é um assunto muito polêmico, mas eu diria, pode casar de novo. Sim, isso pode. Pastor, teologia e fé andam juntos? Mais ou menos. Mais ou menos. Ela não gosta muito de andar de mão dada, não. Ela até anda do lado uma da outra, mas abraçada. Ela não tem essa intimidade. Tem não? Elas não têm a intimidade toda, não. Por quê? Quanto mais você tem de informação, de mais fé você vai precisar. Entendeu? Por quê? Porque, primeiro que Jesus era pobre. Certo? Então, se você for a Israel, você vai encontrar uma taça onde Pôncio Pilatos bebeu, uma cadeira onde ele sentou, certo? Nós temos até certo? O túmulo, a câmara mortuária de Tutankhamon, que viveu tanto, certo? Só que você não vai achar nada de Jesus. Nada. Não tem nada. Não tem uma peça, não tem nada. E já de propósito, por quê? Porque não era, certo? Teologia, era fé. Então tem coisas, certo? Se você for ver direitinho, você vai encontrar 1, 2 artefatos que indicam que Davi existiu. Fora da Bíblia. Estou dizendo arqueologia, estou dizendo, entendeu? Ou seja, é muito pouco, não é? Sim. Porque isso não tem a ver com informação, tem a ver com fé. Então elas andam sim, uma não contraria a outra não, certo? Mas elas também não dão muita confiança uma para a outra não. Certo? Tem coisa que não... Eu ia perguntar uma coisa ao pastor. Pastor, por exemplo, num relacionamento entre casais, pode tomar o azulzinho? Claro. Para melhorar desempenho sexual? Sim. Sim. Como também deve se tomar para baixar. A pessoa está solteira, está com fogo meio alterado, para cima, vai lá e toma um remédio para baixar. Eu já tratei de gente assim. Certo? O cara divorciou da esposa, mas queria restaurar, veio trabalhar comigo. Para trabalhar comigo não podia. Certo? Eu chamei um médico amigo, falei, irmão, dá um remédio para baixar a testosterona desse maluco aí, até a gente casar ele de novo. Certo? Casei ele com a mulher dele de novo, com a mesma mulher. Usei ainda o texto de Filemão, que disse, você perdeu ele por um período, agora para tê-lo para sempre. Que legal. Certo? E hoje ele é um pastorzão, eu estava com ele em São Paulo, anteontem. Entende? Aí teve que baixar? Teve, então não tem problema nenhum. Pode tomar o negocinho? Tem que tomar, desde que seja com prescrição médica. médica, tá certo? Não vamos ser irresponsáveis. Lógico. Mas o problema hormonal, os ressecamentos da mulher, essas questões todas que envolvem sexualidade, é um tema que deveria ser muito falado, mas não é. Entendeu? O cara, por exemplo, devia conversar de sexo antes de casar. Tinha que ter uma conversa séria antes de casar. Você não pode fazer, mas você pode perguntar. Ô, dona, o que nós vamos fazer depois de casar? Nas Olimpíadas do Sexo, ela joga qual modalidade? Salta com vara, nada descosta. Então, uma conversa que fosse uma brincadeira, mas que levasse o casal a uma intimidade. Como tem até o curso de namoro, né, de noivo, de casados. Eu acho que poderia ter também, onde você casar. Peraí, tem a última etapa é essa agora. Vamos falar, porque tem casal que, cara, a gente trabalha com casais, e a gente repara que tem casais que até na hora de ter uma relação não tiram nem a roupa. Jesus. Literalmente. Então, assim, não estamos aqui para julgar ninguém, porque cada um faz o seu, se sente bem assim, mas a esposa ela não se sentia bem assim. Se os dois concordam, beleza. Né? Eu acho que tem que ser um acordo, né? Casamento precisa de duas coisas. Ele precisa ser consensual, o sexo tem que ser consensual. Você sabe, se você fizer sexo com sua esposa e ela não quiser, é estupro. Ela pode acusar de estupro. Ou ela também, né?
Mas esse é o sonho de todo mundo. Aqui, ó. Olhou já. Tá aqui, ele nem estava me olhando, homem, eu tô né? assim para ele. Mas, assim, ainda é um tabu. A sexualidade, tudo que foi demonizado, né, porque muitas coisas foram demonizadas. Demonizaram política, a igreja. Tem muita coisa pra falar Demonizaram ainda. dinheiro, É. demonizaram o sexo, certo? Demonizaram as artes, ok? E como criaram um demônio para tudo isso, ok? A igreja se atrapalhou para conversar. As pessoas sempre sobre acham que quem é evangélico não pode ter intimidade com o marido, não pode usar gel ou ter alguma coisa. Sempre tem esse problema que a gente não pode nada. É isso aí. Ainda é um tabu. Sexo é tabu. necessidade fisiológica? Também, claro, é. E como qualquer órgão do corpo, se não usar, atrofia. Ouviu, né? Ouviu, né, Thiago? Eles não tiram a roupa, porque se Jesus voltar, não pega ninguém nu. Ah, entendi. É isso aí. Entendi, pastor. Assim, campeão, né, Nathalie? Verdade, Tem que falar de política, porque eu sou também um homem político. O senhor tem como falar um pouquinho da política? O senhor, assim, todo mundo vê o seu apoio de direita, e lembrando, direita hoje polarizou, a verdade é essa, pelo menos ao meu ver, é a esquerda e direita. Um candidato L da esquerda e um candidato B da direita. E como é que o senhor consegue ver isso tudo? Porque, ao mesmo tempo, também eu vi uma vez uma live do senhor, assim, e ó, o pessoal estava saindo, o senhor pode sair, a minha visão política é essa, e eu não abro mão daquilo que eu acredito, até porque o meu caderninho é a Bíblia, é o que ela diz. Como é que o senhor lidar com a situação política? Deixa eu só incrementar. Lógico. Por quê? Porque eu vejo o pastor antes, ele não era assim. E eu queria ver o que despertou para continuar, para que ele também falasse sobre, pegasse, né, isso para a vida dele, de misturar. Porque a gente tinha muito isso, né, de política e religião e pastor, não tinha nada a ver. E aí lutar por isso, porque não era assim, e virou essa chave na vida do senhor. Na verdade, virou porque eu descobri que eu não sou pastor. Eu estou pastor. Aqui eu não sou pastor. Certo? Eu não sou pastor com minha mulher, eu sou cristão. Aqui eu sou cristão nos meus negócios, eu sou cristão com a minha família, certo? Então, eu não sou, quando eu estou falando de política, eu não sou pastor. Eu sou um cristão falando como um cidadão. Sim. E eu não tinha essa maturidade. Então eu achava que eu não podia falar, porque eu era pastor, até que eu descobri que eu não sou. Eu só estou. Ok? Então tem muitos ambientes que eu estou como pastor. Né? Eu vou pregar numa igreja, eu estou lá como um pastor. Tá certo? Mas eu vou para o sítio, onde vou ficar com meus meninos, eles não me tratam como pastor. Lá eu sou o patrão que é cristão. Certo? Então, quando eu tive essa consciência, eu vi um nível de responsabilidade e de influência muito grande em mim. Então, eu comecei a observar. Tá certo? O político ideal, para mim, seria uma mistura entre o Lula e o Bolsonaro. Pastor? Sim, o Lula é campeão. Para político, certo? Agora ele está meio doidinho, certo? Mas ele é fantástico. Ele é fantástico. Se ele estivesse fazendo a coisa certa, certo? Perseverante. Ele é extraordinário. Agora, ele é um político que o Bolsonaro não chega nem aos pés dele. Mas os valores do Bolsonaro, eles são extraordinários. Entendeu? Ele só não é um bom político. E o Lula é um bom político sem valor. Entendeu? Então eu vou tratar, se não chamando ninguém de ladrão, não tem nada a ver com isso, certo? Mas se você imaginasse, se eu te perguntasse assim, olha, tem 2 ladrões que podem entrar na sua casa. Um quer roubar todos os seus bens. Outros vão roubar seus bens, vão estuprar sua esposa, certo? Vão levar seus filhos, certo? Qual dos 2 ladrões você escolheria para entrar na sua casa? Não quero nenhum dos dois. Não, mas se você tivesse que escolher um dos 2. O menos pior. O menos pior, tá certo? Então, quando eu olho para essa situação, para mim, o Bolsonaro é o menos pior. Ele não é um excelente político, mas os valores dele são compatíveis com o meu. Então, é somente então, você isso. se identificou. Eu não sou bolsonarista. Entendi. Eu não sou É bolsonarista. sobre valores, eu né? tenho amizade com ele. Né? Se você falar como amigo, se você me perguntar... Você conhece ele? Conversa com ele assim? Eu tenho amizade, tenho. E como é que é? Não, ele é um cara... Como pessoa, é um cara sensacional. É mesmo? Sensacional. Estou falando, os valores dele, certo? Ele não tem problema com casamento gay. O Bolsonaro não é contra o casamento gay, certo?
No que diz respeito a defender direito de mulheres, ele é um cara fantástico. A mídia fez algo, certo? Agora, dizer que ele é político, bom, ele não é, certo? Então, eu gostaria que fosse meio assim um Frankenstein, né? Um pouquinho, né? Um lado bom, né? Um pouquinho de um pouquinho de outro. Mas hoje ainda é um desafio. Eu, quando eu estou falando, eu sou capaz de identificar um pouco de esquerda na igreja, eu tenho lá uns 5% de pessoas. Que respeita a opinião deles, né? Que estão lá. Eu respeito a deles, mas eles não respeitam a minha. Eles só não falam velado. Então, para que está lá? Porque... Então tá pelo pastor. Não. É a turma dos ativistas. Entendi. Eles estão lá, eles querem guerra. Só que eu não estou com tempo para guerra. Então eles não... Sabe quando um não quer, dois não briga? Então, eu não tenho tempo para isso. Mas é um grande desafio. E quando eu comecei a ver, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas foi ministro da Educação, ele me convidou para ir a Brasília, aquele que foi para os Estados Unidos, ficou meio que foragido. Não vou lembrar o nome dele agora. São dois irmãos? Isso. Uhum. Isso aí. Aí eu fui para lá e ele me mostrou o material didático até 2020 e alguma coisa. Já estava pronto, pago. Não podia nem... Imagina quanto custa o material didático para o Brasil inteiro. Então não dá para jogar fora. Tá certo? E eu fiquei assustado. A partir daquele, ele não é cristão, ele é um judeu. E aí eu fiquei assustado. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a me pronunciar. Quando eu fui a 7 de setembro, em São Paulo, no dia seguinte eu perdi 63 mil pessoas. Saíram da minha rede social. Agora, quando eu fui... Essa agora de São Paulo. Última. Certo? E eu não subi no carro, eu não apareci do lado com eles, eu não faço isso. Eu só vou embaixo, tiro minha filha, eu fico embaixo do caminhão. É verdade. Mas eu não subo. Certo? E... porque para mim é o seguinte, eu posso estar no jogo, mas a bola nem sempre vai estar comigo. Às vezes você vai no jogo, você está no jogo, só que a bola está do outro lado. Quando a bola está do outro lado, a câmera está onde? Na bola. Na bola, onde as coisas estão acontecendo. Mas eu estou do lado de cá. Eu sou o lateral direito quando o jogo está na esquerda. Tá certo? Eu faço parte do jogo. Sim. Eu só não estou nos holofotes naquele momento. Então, quando eu não estou, eu não vou. Eu deixo a câmera lá e eu fico aqui. Certo? Mas mesmo assim, dessa vez agora eu perdi 42 mil Isso pessoas. que eu ia falar, mesmo o senhor não estando no holofote, não ficam catando o senhor ali para dar o holofote, para poder dizer assim, mas aí eu estou embaixo. Tá ali, tá embaixo tá igual, mas eu estou embaixo. Quando eu estou embaixo também, eu não me responsabilizo pelo que estão falando em cima. Uhum. Muda a perspectiva. E o Malafaia, que é seu amigo, e ele fala mesmo aquilo tudo e você lidar com ele. Malafaia é um cara que foi chamado para fazer aquilo. É. Ele tem uma unção para aquilo. Nem se qualquer um tentar fazer o que ele faz, está preso no dia seguinte. Fala do Alexandre de Moraes, igual ele fala. Por que ele fala e não é preso? Porque ele foi chamado por Deus para fazer aquilo. Ele foi ungido para fazer aquilo. Ele faz aquilo muito bem, certo? Então, ele é um cara que eu admiro demais e eu não tenho condição de fazer o que ele faz e nem quero, tá certo? Mas ele é um cara que só vão descobrir o valor dele depois que ele morrer. Aí vai passar determinadas coisas, vão acontecer determinadas coisas e as pessoas vão falar, pô, se ele tivesse aí, Malafaia brigava, hein? E tal. Mas ou nós vamos fazer alguma coisa ou não vai dar mais tempo, não. Entende? Essa é a nossa preocupação como cristão. Eu acho que todo mundo deveria pensar como ele. O alcance que ele tem, o alcance que nós, apesar da nossa pequenez nesse momento, mas a gente está em prol de crescimento, mas a gente ser usado e ousado para usar a palavra de Deus para que ela seja entregue de uma forma diferente também. Que não é só a responsabilidade do Caldoado, Silas Malafaia, do Nicolas e de outros, né? Do Bolsonaro. Acho que a gente precisa também se dizer, peraí. Então foi bom, essas coisas ruins foram boas, porque fizeram com que pessoas aparecessem, despontassem. O Nicolas é um deles. Sim. Ele pode contar com ele no futuro, né? Eu vejo assim. Sim. É um menino bom, né? Dá para contar com ele se o sistema permitir. Nós temos que bloquear o sistema. Se o sistema continuar, nós não vamos ter mais voz. Entendi. E o senhor acha que tem como? Eles fazerem isso? Bloquear? Não, bloquear a gente bloquear o sistema? Tem. A gente tem esperança? Tem. Com certeza tem. Tem. Porque o mal não tem aliado. O
O mal ele não tem aliado. O senhor acha que eles mesmos se destroem? É isso aí. Isso aí. Eles ganham, certo? Mas quando chega na hora dos despojos, eles se matam. Eles vão se degladiar por causa disso. Na hora de dividir a Exato, isso aí. Então eles não têm. poder, as No partes. final, o mal não tem como vencer. Não tem. A vitória final não é do mal. Certo? Então, mas olha, eu acho que o povo precisa de informação. Certo? Por exemplo, esses dias eu vi uma mulher falando, perguntaram ela estava com a bandeira de Israel e perguntaram por que ela gostava de Israel. Sabe qual foi a resposta dela? Porque Israel é um país cristão. Como Israel é um país cristão, se menos de 2% da população? É. A maior passeata gay é onde? Ela vive. É? As leis contra o aborto, Israel, são as mais favoráveis possíveis. Drogas, vai até Tel Aviv, irmão. Nem Nova York tem tanta promiscuidade Que isso, gente. como lá. É que todo mundo que vai lá só vai em Jerusalém, né? É. Mas vai, agora tem Verdade. um trem que leva de Jerusalém até Tel Aviv a 20 minutos, 30 minutos, alguma coisa assim. Então você pode sair para ir. Lá Então, e- não, nós amamos Israel porque a Bíblia manda. Nós oramos por Israel porque a Bíblia A manda. Bíblia orienta. Entendeu? Então, o que acontece? Independente do que aconteça, nós vamos continuar respeitando, certo? E orando por Israel, não porque ele é um país cristão, não porque nós, agora porque aceitamos Jesus, viramos judeu. E aí temos que levar as coisas do judaísmo para dentro das nossas igrejas. Não é isso. Nós amamos aquela nação porque a Bíblia diz que nós temos que amar aquele povo e orar por ele. orar por ele. Então, a gente precisa disso. O que vocês estão fazendo, e devem fazer, é levar informação para que as pessoas sejam esclarecidas. Se posicionar, né? Isso A aí. gente se posicionar pelos Isso nossos aí. princípios. É porque se que- todo mundo se fizer, cada um, é isso aí. certo? Se todo mundo fizer, certo? O grande desafio é esse. Sem querer, porque os influencers não querem fazer. É isso que eu ia chegar nesse ponto. Perder 40 mil pessoas, 60 mil pessoas, certo? Então, eles não vão falar o que Isso não. de uma hora para outra, né? Isso de uma hora para outra. Entende? Então, É doideira. E eles não estão dispostos a sentir a dor. Porque dói, né? Você se Sim. posicionar, você apanha. E quem está disposto a É. carregar a cruz? Quem está disposto a passar É. por isso? é desafiador, mas Né? mas A casa é alguém sua. tem que fazer. Chegamos, Chegamos ao fim. Aí faz aquele. Igual que foi lá e... Foi igual a Pimirinha. Quando ele teve lá. Passou rápido, realmente. Pastor, eu queria aqui, ó, te presentear aqui. Obrigado. O O Ricardo. seu tá na mochila do Thiago, né, Thiago? O seu da... Sim. Agora que ele lembrou lá. Agora que ele lembrou. Muito obrigado. Eu vou abrir. Por favor. Eu Tem sou que abrir. curioso. Tá com- Eu também sou. Posso E, ó, abrir? Claro, Então tá bom. claro. Hã? Depois você vai entregar. Olha, né? eu acho que são Olha! tantas coisas, tantas dúvidas, tantas. Linda, é personalizada. Que linda. Aí, pastor, se eu tô levar, tomar um descobrindo café lá no dela. sítio. Pastor, eu vim trazer também uma caneca pro senhor, pastor. É mais uma para sua Eu sou coleção. casado. Então, Tá ó. aqui. Ó, esse aqui é um brinde da Fricanecas, ela é nossa patrocinadora Obrigado, lá, e ela, obrigado. a esposa de um pastor lá que faz esses brindes lindíssimos pra gente. que a gente Eu sou trouxe. apaixonada por caneca. É, Apaixonada por caneca. Eu tenho um montão assim. Caneca, eu falo que Olha, caneca e nunca é atrás demais. também tem um, vê se eu gostou, Aê. Lindo. personalizada, pastor. Obrigado, obrigado. E tem um bilhetinho dentro também pro senhor depois o senhor ler, tá bom? Olha, eu lembro. Olha aqui, eu lembro que quando eu fui batizar, isso há 7 anos atrás, 7 não, 8 anos atrás, aí a gente tinha que fazer uma carta, né, na época pro pastor. E aí cada um que ele ia ver, escolher algumas para ler, né? E aí eu escrevi tudo, pastor. Eu só aceitei Jesus porque eu vi teus vídeos e que sei o quê. E aí hoje ele me aconselha, meu marido não pode ter nada, pastor, pelo amor de Deus, me salva, achando que eu vou matar, né? Acontece E isso, hoje- ainda bem que é e só na hoje- sua casa. Não é em casa, não. E hoje ele está aqui nos É orientando. um prazer muito grande. Um É prazer. muito bom, muito Deus bom. abençoe aí você. Carente de informação? Encontrar realmente o caminho, certo? Porque o povo precisa, certo? O sistema está vendendo um nível de ignorância tão grande e de intolerância tão grande, certo? Que o país precisa de nós, Amém. certo? Amém. Pastor, a casa não é minha, mas
Eu já tô Obrigado. Estou muito, Obrigado. muito grato por ter Honrado também. e honrado por o senhor estar aqui com a Não, gente. foi Sabe os seus afazeres aí, né? A vocês. Nathalie, mais uma A vez. você, Nathalie, muito obrigado. Rodrigo, Deus abençoe. Foi uma honra. Pra gente E se também. a gente quiser, e pode chamar que eu venho aqui. Então não tá tem problema bom. não. Gostou? Gostei. Então vamos ficar à vontade. A casa é Olha, sua. eu não falei do testemunho. É muita coisa, Então, gente. eu volto não aqui dá. depois. Então, Aí, ó, vou deixar Vamos lá. curiosidade aí, gente. Vamos marcar. Vou ficar aí, ó, no pé dele, que a agenda dele é grande. Então, vou deixar Mas uma pra gente saber curiosidade, isso então, aí. do Então vai. testemunho. Então vai. Vou dizer a vocês quem me apresentou Jesus. Quem Sabe? te apresentou Jesus? Satanás. Aí, ó. Foi ele que me evangelizou. Como assim, pastor? Deu um Conheci tiro ele no pé, primeiro. pastor? Peraí, como? Aí. Eu conheci ele primeiro. Foi ele que me apresentou Jesus. Foi impressionante. Tudo que eu creio hoje em Deus, eu só creio pela manifestação inicial dele. Foi um grande evangelista. Uma hora eu venho falar disso. Ah, claro que eu quero Bora. saber. Aqui. Eu quero saber. Bora. Todo mundo agora quer saber. Claro. Vamos lá. Então tá bom. Gente, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês foram edificados. Vocês puderam também conhecer um pouco do pastor Cláudio fora o que ele é. Quero agradecer ao Tiago e ao Ricardo. Tá certo? Tá Thiago, certo, né? Tiago e Ricardo. Que eu chamava ele de Ricardo e Tiago. Por vocês estarem aqui. Quando a gente conversou, Agradece. porque assim, quando a gente ia fazer, ficou parecendo que a gente, meu Deus, vai ficar perdido e tal, mas aí a gente conversando, a gente falou, cara, é tudo para o reino. Porque a ideia é essa, não há competição. Para reino, para Jesus, o que importa é o amor que nós temos por ele e dizer o quanto é importante, isso independente de qual podcast é. É tudo para o reino. Então eu quero agradecer a vocês por isso, por vocês estarem aqui, por vocês somarem, né? Quero agradecer ao William também, que é um cara que, cara, tem a minha família com um carinho muito grande, por estarem aqui, por a gente estar pelo mesmo caminho, no mesmo propósito. Eu sempre falo que Deus une propósitos e vocês hoje estão aqui para isso. Vou estar nesse lugar hoje na estreia. Hoje é a nossa estreia da 2ª temporada aqui do Redescobrindo Deus. E graças a Deus eu tenho certeza que vai ser cada vez mais Amém. mais testemunho vão vir e mais vidas são mudadas, porque o que Satanás faz, né, é apresentar para que você na dor conheça Jesus. Então, assim, e é isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui Nós também. somos tá? gratos. Agradecemos Toda a demais. equipe técnica sua aí. Nossa equipe também que despencou a serra, veio para cá. Né? Então, assim, uniram para o mesmo propósito, que é Isso aí. falar de Deus e do amor. Junto com esse homem aí que a gente é fã mesmo. Amém. Obrigado. Deus, aí, foi um Deus grande abençoe a sua prazer. casa, seu Amém. ministério mais uma vez. Tudo de bom aí E a força, todos. vamos juntos. Amém. Amém. Deus Deus abençoe. abençoe. Beijo, gente. Deus. Até a Tchau, tchau, próxima. pessoal.